Capítulo 5º. Da isenção. Artigo 161. São isentos do imposto. Inciso 1º. As áreas ocupadas por florestas e demais formas de vegetação, declaradas como de preservação permanente e, ou monumentos naturais identificados de acordo com a legislação pertinente. Inciso 2º. Os imóveis tombados ou sujeitos às restrições impostas pelo tombamento vizinho, bem como aqueles identificados como de interesse de preservação, na forma da legislação pertinente. Inciso 3º. Os imóveis edificados e as áreas de terreno cedidos gratuitamente para uso da municipalidade, através de contrato de comodato, enquanto durar a cessão. Inciso 4º. O imóvel edificado de propriedade do exemplo combatente, integrante da Força Expedicionária Brasileira, desde que nele resida, ou nele esteja residindo a sua viúva ou exemplo companheira, e seja apresentado o certificado de campanha. Inciso 5º. A propriedade imóvel única do sujeito passivo da obrigação, quando por ele ocupada para moradia, e, desde que, o valor venal do referido imóvel, não exceda a quantia de R$ 20.000. Alínea A. A alteração prevista no inciso acima passará a surtir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014. Inciso 6º. O imóvel residencial de propriedade de aposentado ou pensionista, desde que se inclua na conjugação total das seguintes condições. Alínea A. Que o imóvel seja utilizado como residência própria, sendo ainda exigido que o contribuinte esteja em dia com os débitos de impostos alusivos, a demais imóveis que possua. Alínea B. Perceber remuneração mensal no valor de até 3 salários mínimos. Inciso 7º. O imóvel de entidade declarada como de utilidade pública, sem fins lucrativos, quando comprovadamente utilizada como sede para sua finalidade essencial. Inciso 9º. Ficam isentas do pagamento do IPTU e da taxa de coleta de resíduos sólidos, TCRS, o imóvel desocupado pela Defesa Civil Municipal por configurar situação de risco. Alínea A. O deferimento bem como renovação anual da isenção, deverá ser precedido de um laudo da Defesa Civil Municipal comprovando a desocupação do referido imóvel. Parágrafo 1º. A definição dos procedimentos para obtenção da isenção do imposto, para os imóveis definidos no inciso constante deste artigo, à exceção do inciso 5º, será disciplinado em norma regulamentadora. Parágrafo 2º. O reconhecimento da isenção do imposto para os imóveis definidos nos incisos 4º e 6º, deverá ser requerido até o vencimento da cota única do mesmo. Parágrafo 3º. A renovação do reconhecimento da isenção do imposto para os imóveis definidos nos incisos 4º, e vide que trata parágrafo 2º, deverá ser renovada anualmente, devendo o beneficiário comparecer ao município apresentando documentos que comprovem a garantia de continuidade do benefício concedido, sob pena de cancelamento do benefício em questão. Capítulo 6º. Da inscrição no cadastro imobiliário. Artigo 162. Todos os imóveis, inclusive os que gozarem de imunidade ou isenção, situados na zona urbana do município como definida neste Código, deverão ser inscritos, pelo sujeito passivo, no cadastro imobiliário. Parágrafo 1º. Quando se tratar de imóvel não edificado, o sujeito passivo deverá eleger o domicílio tributário. Parágrafo 2º. Serão inscritos de ofício também imóveis de propriedade da União, dos Estados, dos municípios, de representações consulares e de embaixadas estrangeiras. Artigo 163. Com o objetivo de efetivar a inscrição no cadastro imobiliário do município, fica o sujeito passivo obrigado a comparecer ao setor responsável, munido do título de propriedade, ou do compromisso de compra e venda, para as necessárias anotações. Parágrafo único.
A inscrição deverá ser efetuada no prazo de 60 dias, contados da data da escritura definitiva ou da promessa de compra e venda do imóvel. Artigo 164. Deverão ser obrigatoriamente comunicadas ao setor responsável pelo cadastro imobiliário, no prazo de 60 dias, todas as ocorrências verificadas com relação ao imóvel, que possam afetar a base de cálculo e a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária. Artigo 165. Os cartórios ficam obrigados a exigir, sob pena de responsabilidade, na forma do artigo 134, inciso 6º, do Código Tributário Nacional, conforme o caso, certidão de aprovação de loteamento, de cadastramento e de remanejamento de área, para efeito de registro de loteamento, averbação de remanejamento de imóvel, ou de lavratura e registro de instrumento de transferência ou venda do imóvel. Artigo 166. O cadastro imobiliário compreende: inciso 1º, os terrenos vagos existentes, ou que venham a vagar, desde que considerados urbanos. Inciso 2º, as edificações existentes, ou que venham a ser construídas nas áreas urbanas ou urbanizáveis. Artigo 167. São de inscrição obrigatória no cadastro imobiliário, os imóveis existentes como unidades autônomas, e os que venham a surgir por desmembramento ou remembramento dos atuais, ainda que sejam beneficiadas por isenção ou imunidade. Parágrafo único. Unidade autônoma é aquela que permite uma ocupação ou utilização privativa e que seu acesso se faça independentemente das demais, ou igualmente com as demais, por meio de áreas de acesso ou circulação comum a todos, mas nunca através de outra. Artigo 168. Nos casos de requerimento referentes aos incisos abaixo, os sujeitos passivos ficam dispensados de apresentarem certidão de cadastramento, cabendo unicamente ao setor responsável verificar, antes do deferimento, se o contribuinte está inscrito. Inciso 1º. Habite-se, licença para edificação ou construção, reforma, demolição ou ampliação. Inciso 2º. Remanejamento de áreas. Inciso 3º. Aprovação de projetos/plantas. Artigo 169. A inscrição dos imóveis no cadastro imobiliário será promovida. Inciso 1º. Pelo proprietário ou seu representante legal, ou pelo respectivo possuidor a qualquer título. Inciso 2º. Por qualquer dos condôminos. Inciso 3º. De ofício, pelo setor responsável. Alínea A. Em se tratando de próprio federal, estadual, municipal ou entidade autárquica. Alínea B. Após o prazo estabelecido para o adquirente, quando denunciada pelo transmitente, ou por informações do Cartório de Registro Geral de Imóveis. Alínea C. Através de levantamento cadastral. Artigo 170. O sujeito passivo deverá declarar, ao setor responsável, dentro de 60 dias, contados da respectiva ocorrência. Inciso 1º. A aquisição de imóvel edificado, ou não. Inciso 2º. A modificação de uso. Inciso 3º. A mudança de endereço para entrega de notificações. Inciso 4º. Outros atos ou circunstâncias, que possam afetar a incidência do imposto. Artigo 170. Os responsáveis por loteamento ou incorporação imobiliária, ficam obrigados a fornecer à Secretaria de Finanças, no prazo de 60 dias a contar do primeiro dia do mês subsequente à comercialização, relação dos lotes, nome e endereço dos compradores, acompanhada das cópias dos respectivos documentos que comprovem a transação, a fim de ser feita anotação no cadastro imobiliário. Parágrafo único. O não cumprimento do disposto no caput sujeitará o proprietário do loteamento à penalidade prevista no inciso V do artigo 184 da presente lei,
Artigo 171. As construções feitas sem licença, ou em desacordo com as normas municipais serão inscritas e lançadas, de ofício, apenas para efeitos fiscais. Parágrafo 1º. A inscrição e os efeitos, no caso deste artigo, não criam direito ao proprietário, ao titular do domínio útil, ou ao possuidor a qualquer título, e não excluem o direito da repartição de exigir a adaptação da edificação às normas e prescrições legais, ou a sua demolição independentemente das sanções cabíveis. Parágrafo 2º. A inscrição no cadastro imobiliário será atualizada sempre que se verificar qualquer alteração da situação anterior do imóvel. Artigo 173. Até o dia 20 de cada mês, os oficiais de registro de imóveis, na conformidade do disposto no inciso 1º, artigo 197 do Código Tributário Nacional, enviarão à Secretaria Municipal de Finanças, extratos ou comunicações de atos relativos a imóveis, tais como transferências, averbações, inscrições ou transcrições realizadas no mês anterior.